Bom dia, Lorival, meus caros ouvintes da nossa querida Uberlândia e de toda a região. É um prazer estar aqui no seu programa, um programa da maior audiência do rádio de Uberlândia e de toda a região. E sinto feliz de estar aqui, poder conversar com você, com a nossa população, esclarecer dúvidas e me colocar à disposição do povo. A partir de agora, 1 hora de entrevista com o deputado federal Adelmo Leão. Deputado, nós já falamos bom dia, seja bem-vindo, viu? Aqui é a casa de todos vocês, aqui é a casa do povo, de verdade, aqui de verdade, viu? Eu vou perguntar ao senhor primeiro, o senhor fique muito à vontade, a pergunta base, né, de que todos responderam aqui, quem tem alguma coisa para fazer. Aliás, a gente sabe que o senhor tem muita coisa do passado feito para o Brasil, para Uberlândia, para Minas Gerais, até como prefeito durante 2 mandatos. Mas lá em Brasília, o senhor está de volta lá em Brasília como deputado federal, eleito pelo povo com uma votação gigante, não é? O que o senhor tem feito para o Brasil? O senhor tem que perguntar com o senhor do Brasil, para o Brasil, especialmente para Minas Gerais, por favor. Bom, Lorival, é um prazer, uma oportunidade que eu tenho. Se você me permitir, à vontade. Eu, quando coloquei meu nome à candidatura de deputado federal, eu expus as minhas razões. E para todos os grupos de pessoas que eu pude ter a oportunidade de conversar, eu disse que eu colocava meu nome naquele momento, porque eu não aceitava a situação que o nosso país passava e está passando. Eu não poderia ficar na minha casa assistindo na televisão esta crise que o país vive. E, portanto, coloquei meu nome, fui eleito deputado federal, estou em Brasília, logicamente, lutando para que os brasileiros possam ter momentos melhores do que esse que nós estamos vivendo. Vivendo hoje uma fase de desemprego, fechamento de indústria. Aí eu volto um pouquinho atrás. Eu estava lá quando Itamar Franco assumiu a presidência da República e editou a medida provisória do Plano Real, feito por vários economistas renomados do Brasil, Edmar Baixa, Brecht, enfim, e que compuseram essa proposta econômica para o país, que era o Plano Real. Nós votamos no governo de Itamar Franco, sucedeu Itamar Franco o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que veio e implantou o Plano Real no Brasil. E o que esse Plano Real significou? As várias reformas que nós fizemos na questão da Previdência, no setor financeiro, no setor administrativo, a lei de responsabilidade fiscal, que o gestor público não podia ultrapassar as suas despesas das suas receitas, e hoje nós estamos vendo ao contrário, aí, já estão mexendo na lei de responsabilidade fiscal. O que isso proporcionou ao povo brasileiro? Primeiro, o poder econômico da nossa moeda. O pessoal, quando nós implantamos o Plano Real, uma família ia ao supermercado com R$20, comprava 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 5 quilos de costela, era o café, o açúcar, o óleo, lembra disso? O básico mesmo. Muito bem, então este foi o efeito do Plano Real. O que aconteceu após o Plano Real? O governo que sucedeu o Fernando Henrique Cardoso deveria ter se preocupado em dar continuidade a esta implantação do Plano Real. E o que seria, sucessivamente? Fortalecer o parque industrial brasileiro para a geração de emprego à nossa população, os trabalhadores, trabalhadoras, a nossa economia. E o que está acontecendo hoje? O Brasil vive aquela fase que vivia antes. Nós somos até hoje exportadores de matéria-prima. Aí você veja bem, você produz grãos aqui e exporta grãos. Você produz algodão, exporta algodão. Você produz o minério, exporta o minério bruto. E o que acontece com isso? Por exemplo, você quer comprar hoje um tecido, você vai comprar esse tecido na China. O algodão produzido aonde? No Brasil. Gerou emprego e renda aonde? Na China. Por exemplo, você quer importar a chapa de aço, você vai comprar de quem? Do Japão. E o minério são de onde? Do Brasil. Gerou emprego e renda onde? Do Japão. E por outro lado, por exemplo, a Alemanha é a maior torrefadora de café do mundo. E não tem um pé de café plantado na Alemanha. Então, depois do Plano Real, esse governo que está deveria ter dado continuidade a essa implantação econômica para gerar emprego e renda à nossa gente. O que aconteceu? O que eles fizeram?
o sucateamento da indústria brasileira. Veja quantas indústrias estão fechando hoje. O sucateamento do setor de petróleo. Sem dizer os escândalos que estão por aí. Eu estou falando, por exemplo, enquanto o petróleo no mundo custava $120 o barril, o Brasil estava aqui mantendo um preço de gasolina. Quando esse barril veio para $50, $35, o Brasil começou a subir o preço da gasolina aqui, ao invés de reduzir. Para quê? Para pagar a conta da Petrobras. Atingiu o quê? A nossa economia, o nosso trabalhador. Então, você pega o setor elétrico do Brasil hoje, se quiser crescer, não tem energia para crescer. Nós estamos no limite do crescimento. Você pega o setor sucroalcooleiro, totalmente sucateado, mais de 75 empresas em fase de fechamento, de concordata. Então, pós o Plano Real, não foi feito o dever de casa. Então eu fui para Brasília para ajudar a mudar essas coisas. Estou lá tentando. O governo que está propondo o quê? Aumento de imposto. Isso não é a proposta. Eu voto contra. O povo não aguenta mais pagar impostos. Por exemplo, uma outra coisa que eu sempre disse a vocês, que eu era contra o meu partido. Não aceitava as posições do meu partido. Não aceito o meu partido ser aliado desse governo. Então eu sou contra o presidente do partido, contra o líder do partido. Então eu estou lutando para mudar isto, logicamente, e também lutando contra essa posição partidária, que infelizmente hoje, no país, nós não temos partidos políticos mais. Infelizmente, o cidadão hoje vota no candidato, não vota no partido. Isso que acontece no Brasil até hoje. Nós precisamos mudar isto. Por exemplo, o governo que está não tem uma proposta. Como nós vamos sair dessa crise? Como? Nós temos que voltar a investir nas indústrias, modernizar o parque industrial brasileiro, transformar a produção primária no Brasil para gerar emprego e renda. Qual proposta que tem nesse caminho? Nenhuma. Então eu estou lutando nesse sentido. Você me perguntou o que eu estou fazendo como deputado. Eu estou trabalhando em benefício do nosso país, que eu não posso aceitar isso aí. Veja a crise que se abateu desse país e a nossa cidade está dentro do Brasil. Veja a crise da Uberlândia. Ninguém pode esconder ela, está aí. Então isso é o quê? É má gestão pública. Com relação às atividades que eu fiz para a cidade de Uberlândia e para a região, são coisas pessoais que um deputado pode fazer. Por exemplo, no primeiro ano de mandato, eu não tinha emenda parlamentar. Mas consegui, através de discussões, através de propostas, colocar, por exemplo, uma emenda para o Hospital do Câncer de 1.600.000 para fazer uma casa-mata do equipamento está lá fechado há 3 anos. E não pode estar lá porque não tem a casa-mata. Que é isso? Sim, senhor. Basta saber do Hospital do Câncer. Fui, por exemplo, para a cidade de Nova Ponte para montar uma clínica lá, para aliviar também essas questões da saúde regional. Por exemplo, nas emendas que eu tive a oportunidade de fazer, foi agora o ano passado, e que vão valer para este ano, por exemplo, eu coloquei aproximadamente 40% em saúde pública para a cidade de Uberlândia 3 do BS, mais para o setor de oncologia da medicina, para o setor de pneumologia da medicina. Então, essas emendas que eu busquei da minha parte, sempre busquei trazê-las para um setor que está sacrificado na nossa cidade por má gestão, que é a questão da saúde pública. Por exemplo, uma coisa, por exemplo, como deputado, se você sabia que a partir do ano que vem, as crianças de 4 a 5 não vão poder ficar nas escolas terceirizadas, ou as ONGs, porque o FNDE não vai passar mais recursos para elas? Eu não sabia isso para. Pois é, esse projeto meu já repercutiu Tocantins, Mato Grosso, em vários estados brasileiros, para que o governo, no Plano Nacional de Educação, que é o famoso PNE, só faça isso o dia que o plano estiver implantado. Eu pergunto, como que as prefeituras vão assumir mais de 1.200.000 crianças que estão nessas instituições que são parceiras dos gestores públicos, sendo que o ano que vem elas vão ter que fechar porque não terão recurso do FNDE. Foi uma emenda, um projeto parlamentar que eu implantei lá e que está lá. Por exemplo, resíduos sólidos. Resíduos sólidos é uma coisa que hoje que todo o Ministério Público está atuando, os prefeitos. Ora, do jeito que propuseram, isso venceu em 2014. Não tem como, por quê? Você não pode fazer um projeto de lei, prorrogar esse prazo e deixar como está no projeto. Por quê?
porque a prefeitura não tem recurso para fazer isso. Então esse projeto meu prorroga até 2024, mas envolvendo nesta questão a União, o Estado e o município. Se eles não forem parceiros, não tem como. A dengue está aí. Tá. Como você vai investir em resíduos sólidos se não tiver a parceria da União, do Estado e dos municípios? Por exemplo, eu fiz o PROINF, que é um projeto que vai permitir às ONGs, às instituições organizadas, de poder captar, como faz a captação da Lei Rouanet, mas não são para artistas renomados, não. São para instituições que prestam serviço ao povo, elas poderem fazer captação através do imposto de renda e poder manter as suas instituições. Então, Lorival, o FPM, eu fiz um projeto também que procura, assim que for aprovado, nos próximos 4 anos, repassar 60 bilhões a mais para os municípios. Por quê? Nesse período, se transferiu para os municípios as responsabilidades das gestões, mas esqueceram de repassar para os municípios os recursos que possam dar suporte a essas gestões. Então, se você aumenta a participação do município do FPM em torno de 15 milhões ao ano durante 4 anos, mexendo, por exemplo, em impostos, a contribuição social, a CCLL, o CONFINS, porque todas as vezes que o governo vai mexer nesses tributos, eles mexem nos tributos que são dos municípios. Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sim. O atual governo fez bondade. Pegou e isentou do IPI, linha branca, automóvel e etc. Quem é que pagou a conta? O povo. O município. Isentou, o povo ganhou, mas quem perdeu foi o município. E eu te pergunto, Que precisa desse... como o município vai fazer o seu papel se ele está perdendo a arrecadação? Mas a responsabilidade de fazer ele não perdeu. Então, Lorival, se me perguntar, são vários projetos que, por exemplo, o governo mandou uma medida provisória lá agora sobre a dengue. Vai se instalar a comissão agora. Eu acho que ela já devia ter se instalado há mais tempo. Eu fiz uma emenda obrigando, por exemplo, o proprietário de imóvel, aquele que a imobiliária que aluga imóvel, enfim, todos aqueles que são responsáveis pelos imóveis, ser responsáveis também para que eles possam cuidar desses imóveis. Não é deixar só para o gestor público fazer isso. Por exemplo, quantas casas chega o agente da dengue, está fechado e ele não entra? Então eu fiz essa emenda também na SBP. Então são várias ações que eu fiz como parlamentar, que nós poderíamos aqui ficar 1h30, 2 horas comentando. Mas eu estou aqui, eu quero deixar você muito à vontade, para que você possa também me perguntar aquilo que é, logicamente, o que o programa quer saber de mim. Muito bem. Eu quero saber e o povo quer saber também. O prefeito da cidade de Uberlândia, do PT, Gilmar Machado, esteve aí onde o senhor está e disse o seguinte, olha, ele não citou o nome do senhor, mas eu não sou imbecil, muito menos o ouvinte. Eu posso ser imbecil, o ouvinte não. Quando ele disse o seguinte, olha, Lival, hoje nós só temos um deputado ajudando nós aqui, que é o caso do deputado Tenente Lúcio. Repito mais uma vez, não citou o nome do senhor nem do Wellington. Então, o senhor não fez nada ainda para a cidade do senhor? Veja bem, eu acho que eu já respondi, inclusive, esse senhor. O Gilmar? As 3 UPAs que estão no orçamento, os investimentos no Hospital do Câncer, esse setor da medicina, a pneumologia, as UBS, enfim. Está inaugurando uma agora lá no Horizonte. Não, essa não é minha. Essa não foi isso. A minha nós deixamos agora, inclusive, ele como gestor público deverá, logicamente, procurar lá o governo federal. Elas são por Jardim da Ipanema, Jardim das Palmeiras e bairro Martelena. Eu localizei os 3 bairros que eu estou colocando essas emendas da UBS. Então, eu gostaria de dizer, inclusive esse senhor fala que trouxe muito dinheiro para Uberlândia. Você está me cutucando. O que ele fez para Uberlândia? Não, eu estou perguntando. Não, e eu estou respondendo. O que ele fez para Uberlândia, e vocês da imprensa têm consciência disso.
Vamos deixar bem claro isso. Foram as obras rodoviárias que eram do governo federal. A 365, a 050, Anel Viário Sul. Esta, Lorival, o viaduto lá da 365 que liga aquelas regiões lá do industrial, que estão paradas. Essas são as obras desse senhor. Mas são obras do governo federal. Para ser justo, ele trouxe 30% do recurso de uma UBS ou de uma escola municipal lá do bairro Tayamã. Foi o que ele trouxe. Então, eu acho que esse pessoal tem que me esquecer. Tem que me esquecer e procurar governar Uberlândia e responder ao povo de Uberlândia as 1000 reclamações, várias reclamações que tem dessa gestão. Eu não gostaria de tocar nesse assunto, porque eu não quero particularizar, eu não estou aqui para criticar ninguém não, mas você me perguntou... Mas eu tenho que perguntar, sabe por quê, Odelmo? É porque as ruas fazem a pergunta para a gente. Eu não poderia deixar passar uma oportunidade dessa aqui, e que o prefeito do Rio... Por exemplo, assim... Ele não citou o seu nome, mas nós temos 3 lá. Por exemplo, assim, veja bem, eu disse para você, e vou dizer aqui, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas. Ao vivo, 10, 23. Lorival, quando for questionamento de baixo nível, não me chama não. Eu não estou à disposição para responder baixo nível. Eu estou aqui para responder com responsabilidade ao povo de Uberlândia, como sempre fui. Você me conhece, Lorival, tem 40 anos. Mas da onde? Desde o tempo do sindicato. Mas aonde foi aqui que eu fiz uma pergunta não, baixo nível? Dá licença. Às vezes você reclama, o Odelmo não vem, fulano está falando. Então, essas pessoas que estão falando aqui, eu não vou chegar no nível delas. Eu não preciso. Então põe o fone no ouvido aí, para ficar aí mais bonito. Odelmo, eu vou te falar sinceramente, eu tive o prazer de trabalhar na roça, quando o senhor era presidente do sindicato, quando o senhor foi candidato a primeira vez a deputado federal, né? Então eu conheço muito o seu trabalho, conheço muito um pouco da sua vida como político. Então eu tenho respeito pelo senhor, mas muito respeito mesmo. Quando eu disse, ele não vem, porque não sou eu que estou pedindo, é o povo que estava pedindo. Não, tá bom, não, tá bom. Então, sábado nós tivemos aqui o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro. Mas eu não vou deixar de mostrar isso aqui, porque eu fui questionado, que eu fiz pressão, eu não faço pressão em ninguém. Eu pergunto, o senhor responde se o senhor quiser. O meu dever é fazer a pergunta, se responder, se o senhor quiser. E você sabe que eu respondo. Responde, né? Então responde isso aí para nós, presta atenção. Fala. Foi para enfrentar Zaire Rezende no auge, que o Zaire era um auge aqui em Uberlândia, quem que ele pôs? Pôs o Luiz Humberto. O Luiz Humberto foi, tomou um cacete. Aí depois que o Zaire fracassou, veio lá embaixo, o Luiz Humberto era para vir ser prefeito. Falou, não, agora é minha vez. Tirou o Luiz Humberto e veio. Ganhou a eleição. Agora que era para enfrentar o Gilmar no auge, líder do Lula, líder da Dilma, ficou com medo. Não, o que que não podia mais. Eu sei que não podia, mas o que ele fez? Tacou o Luiz Humberto e vazou. Deixou ele na bagaça. O senhor quer responder ou não? Lógico. Esse é o deputado Tenente Luz. Porque eu fui muito questionado. Nós estamos aqui com uma plateia boa, né? Se vocês tudo for no campo do Uberlândia amanhã, nós vamos ganhar o jogo, gente. Vamos todo mundo lá. Pode ficar à vontade. Amanhã é 5-1. 5-1 para o Uberlândia. Lógico. Olha, Lorival, são essas pessoas desse nível, é que eu não gosto de responder e nem baixar o nível dele. Mas já que você colocou no ar a pergunta, eu diria o seguinte: pega o passado desse senhor, veja o histórico dele, vê o que ele já fez de concreto, além de iludir e tapear o povo de Uberlândia por Uberlândia. Veja, de concreto, de promessas, não, de mentiras, não. Agora, quem tem atitudes de covardes é pessoas que, como ele, podem se candidatar a prefeito agora e fogem e põem um no lugar. Ele é covarde. Então a minha resposta é essa.
Respondido, povo. Bom, mas tem mais uma, a última, aí eu vou perguntar. Agora quem vai perguntar depois dessa aí, responde essa aí. Um leão com a cebola. E falo para você que o leão, pelo menos chorar, ele vai chorar. Porque a cebola faz o olho arder. Então veja bem, eu já respondi na primeira. Quer dizer, ele vai colocar a cebola para enfrentar a minha pessoa. Então eu vou dizer, primeira coisa é o seguinte, para esse senhor, ele está totalmente comprometido com esse governo que é um desastre para Uberlândia. E será que ele vai querer continuar o desastre? Será que o povo vai querer ele para continuar o que está aí? Será que o povo vai querer o secretário de trânsito dele para continuar o desastre no Uberlândia? Eu pergunto, será que vai querer? Será que o povo de Uberlândia quer isso? Eu acredito que não. Então eu acho que essa pessoa tem que baixar a temperatura dela, a emoção dela, vir apresentar para o povo, não ilusões, não falácias, vir mostrar um trabalho concreto, um trabalho realizado, um trabalho que você palpa nele, você pega e você sente, está aqui. Isso é que está faltando nele. E, portanto, eu tenho uma visão minha que o povo cansou disto. Eu espero que nessas eleições agora, e nas futuras eleições, acabe esse negócio do bonzinho, eu sou isso, entendeu? E vamos cair numa realidade, vamos pisar no chão. Vou dizer uma coisa para você, independentemente de quem for o candidato a prefeito de Uberlândia, vai ter muito trabalho para colocar essa cidade no rumo. Eu sendo ou tendo um candidato a prefeito do nosso grupo, que essa decisão não é minha, é do grupo, vou deixar bem claro, qual que é o plano de governo? O plano de governo é retomar o desenvolvimento da cidade com justiça social e com geração de emprego e renda. Promessa nenhuma, porque nós vamos ter que consertar muita coisa que está estragada aí. Aliás, nós deixamos e eles estragaram. Então, vai ser um trabalho de reconstrução da cidade. E não vai ser fácil. Já vou dizendo aqui ao meu povo, aos senhores ouvintes, senhoras ouvintes, vai ser um desafio. E se eu tiver que enfrentar esse desafio, vou enfrentá-lo com muita tranquilidade, muita determinação e do meu jeito de ser. Comigo não tem essa toma lá da cá, não. Governo será montado com mulheres e homens de credibilidade e que possam ter a capacidade de devolver ao povo de Uberlândia aquilo que eles esperam do governo. Então eu acho, sabe, Lorival? Sim. Esta é o meu entendimento. Quer dizer, você está me perguntando, eu não quero tocar em governo que está aí, não é a minha intenção essa. Eu vim aqui para fazer um bate-papo com você. Mas nós estamos batendo papo. O senhor me conhece, já falou há mais de 40 anos, e é verdade. No dia 9 agora eu completei 55 anos. Você está velhinho, hein? Você está velhinho. E eu aprendi algumas coisas com você, com o senhor. Você, o Ademo não gosta que eu chame ele de senhor, não. Então, por exemplo, eu aprendi que a gente entrevista olhando o olho, porque... Graças a Deus. Você me ensinou isso, entrevista olhando o olho. Eu falei, você não é bonito, não quero que você me ache bonito, não. Você lembra que isso é cultura. Presta atenção que eu estou falando, Lorival. E eu estou prestando. Agora, eu tenho que fazer a pergunta. A exposição do rádio é uma coisa e da TV é outra. Eu saio, agora eu tenho um programa na televisão, eu tenho um quadro Balanço Geral, que isso, o povo quer até que eu seja candidato a vereador. Já imaginou mais um que não vai fazer nada lá, né? Na verdade é. Não, eu acho... Não, mas sabe por quê? Não é que esses aí não estão fazendo. Se eu chegar na Câmara Municipal, por exemplo, não vai que a porta está aberta, eu posso entrar o que eu quiser. Mas o povo vai me levar para lá. Agora, eu não sou do disse-me-disse. Eu confesso ao povo de Uberlândia que tem mais ou menos assim, uns quase 2 anos que eu não encontro frente a frente com o deputado Ademo Leão. Claro, e lá em Brasília, e nós aqui, não tem como, né? E as pessoas perguntam nas ruas.
A gente é um homem de informação, de opinião. Lógico. É verdade, porque eu não vou mostrar isso aí mais, que teve agora essa pergunta é minha do povo. É verdade que o senhor teve briga com Luiz Humberto Carneiro? Não, isso é uma coisa que a oposição gosta sempre da intriga. Sim. Correto? Sempre da intriga. Luiz Humberto Carneiro fez uma boa disputa para prefeito. Eu acho que dedicou, propôs. Mas foi a vontade do povo o contrário daquilo que ele se propunha. Porque ele nunca negou que ele daria continuidade àquele governo que nós estávamos fazendo. Aliás, o candidato adversário ele também falou: o que é bom vai ficar, o que não tiver eu vou melhorar. E, aliás, ele fez o contrário. Aliás, diziam que ele é o mais preparado, né? Não sei. Então, o Luiz Humberto, logo após as eleições, certamente a pessoa que perde a eleição, ela sai magoada, sai contrariada. Então, ele foi tirar um descanso normal da sua vida, foi se recompor, numa boa. E a vida seguiu. A vida seguiu, tanto é que eu fiquei aí 2 anos sem mandatos, trabalhando, continuando trabalhando. Ele, como parlamentar com mandato, voltou à liderança do governo e, logicamente, por não ser mais um político de cargo, ficou distante, porque, logicamente, ocupado com seus trabalhos na Assembleia Legislativa, aos seus compromissos. E eu era um homem que voltei a ser um cidadão comum, numa boa. Mas isso depois se reencontrou naturalmente, sem problema nenhum. Agora a oposição gosta de intriga, né? Por exemplo, assim, eu vejo falar toda hora aí que eu estou morrendo. Toda hora. Ligam lá no escritório e falam: ué, o Adelmo morreu? Não, o Adelmo está aqui firme. Firme para combater isso que está aí. Quem fala isso? Na rua. Boataria. Boataria. Dá para você entender isso? Ligam no meu escritório, no meu gabinete: mas o que está acontecendo com o Adelmo? Às vezes eu estou na rua. Minha mãe fala picuinhas. Escuta aqui, às vezes eu estou na rua, o cara fala: não morreu, não? Não, para de olhar. Eu falei: mas me falaram que o senhor está doente. Eu falei: eu estou doente assim? Se eu estiver doente assim, eu estou um coco. Então, em política, existem essas maldades, né? Agora, essas maldades, sabe para que é? Para prejudicar quem? O povo. Olha, eu lembro dessa casa aí de doença, não sei se o senhor vai lembrar. O senhor vai lembrar? Eu posso tirar esse trem da minha orelha Não, aqui? ainda não, o povo quer falar com você. Mas você queria ser locutor, mas não quer mais não? Ganha bem não. Tá, eu vou falar pro Ari. Não, tô brincando, eu sou o maior salário daqui, você é doido. Eu tenho que ficar aqui mais um. O Ari, outro dia chegou e falou: se arrependimento matar, Ciro Rogério. Não sei porque eu te contratei, só dá problema. Mas ele falou que vai me segurar mais 1 ano que eu vou aposentar e eu vou criar porquinho. Ô Léo, mas eu me lembro desse negócio de doença, quando. Você me lembra bem daquela vez do saudoso Vigílio Galassi, que a turma fala que ele estava doente, que ele ia sumir e que ia morrer no outro dia. Lembrado? Lembro. Esse caso de brincar com a saúde dos outros é ruim, né? Bom, eu acho que desejar para as pessoas o que não é o bem nunca é bom. Muito bem. São 10h35. Mário, você tem algum intervalo que eu vou liberar o telefone do povo, o Adelmo vai conversar um pouquinho com o povo, nós vamos bater mais um papo com ele e depois eu vou tomar um café Cajubá e volto com a minha pergunta que não quer calar. E eu quero café sem açúcar. Além 2h40 depois do café Cajubá, estamos de volta. Sem açúcar. O café dele está chegando sem açúcar aqui do deputado Adelmo. Olha, Adelmo, eu sou o apresentador de rádio e agora estão arriscando na televisão também, é o Rogério. O Rogério é meio doido, né, Rogério? Um abraço para ele, que deve estar ouvindo a gente, o Suari também. Outro para ele também é Boari. Agora, eu sou o mais odiado pela classe política, mas a maioria gosta de falar porque sabe que tem a resposta, que tem da audiência. Eu nunca falei a pergunta que não quer calar. Não quer calar. E o senhor, e você não é mureta e nem cerca elétrica. O povo pergunta nas ruas. A gente, como comunicadores, pergunta, tá vendo? Pensa que eu tenho contato com vocês toda hora. Vocês não têm nem querem me atender a hora que eu quiser também. Então... Mas isso não é verdade. Não, é porque eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Porque às vezes eu ligo, o senhor não pode falar, tá, entendeu? Outra gente liga também, não pode falar. Não é fácil a vida de vocês. Ô, Pia, para, calma. Calma. Agora, a pergunta que não quer calar sem ser mureta. Vambora.
O Adelmo Leão é candidato à Prefeitura de Uberlândia, a concorrer à Prefeitura de Uberlândia neste ano, sem falar, está estudando com o partido, fala na bucha. Bom, ô Lorival, eu nunca fui o homem de me furtar da minha responsabilidade com a cidade de Uberlândia. Sim. Se a exigência for essa, serei sim. Pronto. Agora, o senhor já tem o seu vice, há quem diga que o vice do senhor dá aqui perto. Não, veja bem, eu sendo candidato a prefeito de Uberlândia, eu vou deixar uma coisa muito clara. Sim. Quem escolhe e quem indica sou eu. Ah, é? É. Então, no momento oportuno, eu vou escolher meu companheiro de chapa e vou compor um secretariado para mudar a cidade de Uberlândia. Sem barganha política. Não vem com barganha comigo, porque não tem. O que é barganha política no meio da política? É o troca-troca, isso que está aí. É mesmo? Fatia-se o governo em diversas facções. Então você, em vez de ter um governo, você tem 5, 10, por isso que eu falo, todos que estão aí são responsáveis pelo desastre da cidade de Uberlândia. Não vem falar para mim que não é não, porque é. Bom, então, de voz do deputado não é dublagem, nem nada, nem... Dublagem. Aí o deputado Adelmo Leão falou que é candidato a prefeito. Só o vice que ainda não está. Então, o senhor Norberto e o Paulo Sérgio, viu? Não pode esperar um bocadinho. Vai discutir. Bom, eu vou abrir o telefone para a população um pouquinho, como faço com os demais, para que vocês possam conversar, não é? O Mário Júnior, com a sua agilidade, ele não emagreceu tanto, mas vai correr na São Silvestre, né? O Mário Júnior. Nós estamos conversando, entrevistando aqui no Opinião Jornal. Todos vieram aqui. Mário Júnior, amanhã é 5-1, hein? Espera aí, não, 5. Vocês vão fazer... Vamos falar de futebol. Vou falar que o Fluminense está ruim demais, né? Demais. Então, ouvinte, aqui nós não escolhemos ninguém para falar. E pelo que eu conheço o Adelmo, ele também não escolhe ninguém para falar com ele. Então, quem quiser falar, 3222-0780, 3212-092-93. Alô, bom dia. Quem fala? Antônia, fala de onde, Antônia? Fala do bairro Martins. Martins, pode falar com o deputado federal Adelmo Leão, que acabou de lançar aqui a candidatura. Não, parou. Você falou, vai estar gravado. Não, mas tudo bem, vai voltar atrás? Dá licença, a necessidade me exige minha presença, estarei. Eu nunca neguei a minha Uberlândia, isso que eu falei. Pronto, então dá bom. Muito bem. Antônia, pode falar com o deputado? Bom dia, deputado. Tá bom, Antônia, tudo bem? Como é que vai você, a família? Tudo bem, graças a Deus. Deputado, oi. Eu tenho acompanhado a entrevista e vi que o senhor fala a verdade, sempre demonstrou seriedade no que diz, né? Fala olho no olho. Uma amiga, a gente sempre ouve, igual o Lorival falou, tem sempre muitos boatos. Uma amiga falou que o senhor, veio falar para mim que o senhor, durante o tempo que o senhor foi prefeito e deputado, que o senhor recebia aposentadoria. Eu, assim, menti na hora, mas eu queria que o senhor falasse isso para toda a população, a verdade. Aposentadoria de quê? Por exemplo... O senhor recebe aposentadoria enquanto o senhor foi prefeito? Não. Enquanto o senhor é deputado? Não, quando eu exerço o cargo de deputado, eu não recebo a aposentadoria de deputado, que eu tenho, logicamente, pelo Instituto do Deputado. Quando eu não estou na função de deputado, eu recebo sim. Pronto. Respondeu, Antônio? Certo. E quando o senhor era prefeito, o senhor recebia também a aposentadoria? Recebia, porque é o meu direito de receber. Eu recebia a aposentadoria e o salário de prefeito? Isso, porque é uma coisa que eu recolhi e paguei por ela. Certo, deputado. É porque eu desmenti, eu achava que o senhor... Não, Antônio. Na vida a gente tem que ser transparente. Claro, o senhor é transparente. Sem problema nenhum, entendeu? Veja bem, o Instituto, do parlamentar, que hoje acabou, hoje não tem mais. Naquele tempo, quando eu cheguei em 1991 na Câmara, você tinha o Instituto de Aposentadoria do Deputado. Então ele era opcional. Então eu optei pelo Instituto. Então recolhi durante um período de aproximadamente 16 anos. Então quando você deixa de ser deputado, você recebe o proporcional ao pago durante o período de 16 anos. Por exemplo, eu voltei como deputado agora. Você para de receber e começa a receber pela Câmara. Você não recebe nada do Instituto. Quando você deixar de ser deputado, entendeu? Você soma mais o tempo que você contribuiu
E aí sim você recebe proporcionalmente. Esse aqui é o Instituto de Previdência do deputado. Não, entendi perfeitamente, deputado. Então, Obrigado. quando o senhor era prefeito, o senhor recebia o salário de prefeito mais a aposentadoria? Eu entendi perfeitamente, porque é direito do senhor. É isso Obrigado, mesmo, viu? é isso mesmo. 10h46. Será que um dia eu vou falar, você está trabalhando no rádio e recebendo sua aposentadoria? Não vou não, a turma tá doida pra correr comigo. Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala, por favor? é Gilmar, Fala de onde, Gilmar? do Parque Tabajara. Ô, Gilmar, pode falar com o deputado federal Delmo Leão. Bom dia, deputado, como vai? Tá bom, Gilmar? Como é que tá você, a família, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom. Deputado, só até duas coisas que eu queria perguntar para o senhor. A primeira é que a gente viu esses dias, que o senhor falou que a SAMU não é importante para o Uberlândia, que vai sobrecarregar. Mas você não acha, deputado, que o SAMU salva vidas e ele vai colaborar com toda a região? E a segunda pergunta que eu quis fazer também para aproveitar o embalo, né? Eu sou advogado e eu percebi que o senhor esses dias atrás tomou uma condenação na justiça eleitoral, né? Sobre utilizar leis delegadas, né, para governar. O senhor não tem medo de ficar inelegível com uma situação dessa, não? Gilmar, respondendo a sua última pergunta, Obrigado, Gilmar. você pode pesquisar melhor, se informar melhor, porque eu, graças a Deus, eu não tenho uma condenação da minha vida. Eu não tenho um processo sequer. Eu deixei a Prefeitura de Uberlândia depois de 8 anos, vai lá no Ministério Público, vai no fórum e pesquisa se eu tenho um processo. Eu já tive 3. Um processo. Não que seja em tramitação, vê lá. Aliás, dizem que isso aí é uma coisa histórica do Brasil. Um prefeito deixar a prefeitura sem nenhum processo. Nenhum. É zero. Agora, questão do SAMU, Gilmar, é muito bom quando você tem uma coisa chamada leito. Onde é que você vai internar? Você chega com o SAMU, pega o paciente do Prata, Tupaciguara, Monte Alegre, Monte Carmelo, você vai por aonde? Aonde é que você vai internar esse doente? Ora, gestão pública tem que ter responsabilidade. Não pode querer jogar para a plateia, não. Por exemplo, se voltar à Prefeitura de Uberlândia, as unidades de saúde de Uberlândia é do povo de Uberlândia. É para isso que eu sou eleito. Governar para o povo de Uberlândia. O Hospital da Medicina, que é o leito federal, que tem a responsabilidade de ir lá receber os pacientes da região, é que tem que fazer o seu papel. Quando nós fizemos o hospital municipal aqui, aliás, falam que o Lula que fez, mentira, não pôs 1 centavo, nem 1 centavo. Ele pôs o SUS para custeio do hospital, para funcionamento, pôs 50%, o município 25%, o estado 25%. Então, quando nós fizemos o hospital municipal, há de se entender que Uberlândia abriu 270 leitos que não existiam e que anteriormente eram ocupados pela medicina. Ora, esses leitos da medicina tinham que ser vagados para a região. Então, essa é uma discussão que nós temos que ter. Então, portanto, o SAMU é muito bom, é excelente, desde que tenha leito para internar o paciente transportado para o SAMU. E Uberlândia não tem. 10h50. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É o Márcio, Márcio, fala de onde, Márcio? aqui do Roosevelt. Do Roosevelt. Pode falar com o deputado. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Márcio. Como é que está você, a família, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sou cadeirante. Pois não? O senhor prometeu a passarela lá da Jornal. O senhor construiu ela. Só que desde então aquela passarela nunca funcionou. O senhor acha que o senhor errou na construção? O que foi que aconteceu? Porque eu, enquanto cadeirante, hoje eu não consigo utilizar a passarela, porque tem os elevadores lá que nunca foi usado. O que o senhor acha que pode ser feito? Qual é a opinião do senhor em relação àquela passarela que o senhor construiu? Muito boa pergunta e oportuna. Obrigado, Márcio. viu? Sabe o que faltou? Faltou gestor público. Aquela passarela ali,
presta bem atenção com os elevadores que estão ali. Você não tem um terminal ali, ao lado dela? Tem. Basta você fazer um convênio com quem administra aquele terminal e colocar aquela equipe que está ali, logicamente com acréscimo de servidores da equipe, para, obviamente, abriu ali o terminal, você abre os elevadores, com assessorista e tudo. Isso é falta de gestão pública. Agora, é mais fácil para o governo, esse que está aí, não mexer no elevador, deixar estragar o elevador, para falar, foi o outro que não fez. Então, se eu voltar à prefeitura, dentro de 60 dias você vai andar no elevador lá. Quanto? 60 dias. Tá gravando, posso falar? Agora 10h52. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Elisandro. Quem? Elisandro. Elissandro. Fala de onde, Elissandro? Shopping. Shopping Park. Aê, Shopping Park. Pode falar com o deputado Odel Leão. Fala, Alessandro. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Eu fiz uma pergunta para o senhor, é que estava dando uma notícia na rede social que o deputado já aprovou para acabar com o TSTC. Isso é verdade? Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Elissandro. Gente, o que me salva no final do ano é isso. Você está doido, deputado? Deputado? Isso não existe. Isso não existe. Isso que ele está falando aí é para você ver o que é política, né? Esse nível de pessoas que está aí, que tem medo de poder, de perder o poder, por perder o poder, porque não estão no poder para usar o poder para eles. Não estão no poder para poder servir o povo, não. Ao contrário. Então, quando se sentem ameaçados, o que é que eles fazem? Eles fazem até o último ato para poder se manter no poder. Aí começa a pôr na rede que eu fui processado, não sei o que é que tem, é que eu votei para acabar com o 13º. Fica tranquilo. Se tem um deputado que neste mandato não aceita nenhuma penalização ao trabalhador brasileiro, inclusive o atual governo, que é desse governo da Uberlândia, está querendo mexer na Previdência. Ou você não está sabendo? Isso é ruim demais pra gente. E eu voto contra.